3 trilhões de reais. Esse é o valor que o Estado já tomou de quem produz neste ano. 3 trilhões arrancados do seu trabalho honesto. Do trabalho honesto de milhões de brasileiros que acordam cedo, se arriscam, contratam, geram empregos e constroem. Mas o problema, turma, não é o número, é o que ele representa. Representa o tamanho da inversão moral que tomou conta desse país. Um sistema que se acostumou a punir mérito. O mal, no Brasil, não é um crime. É infelizmente um costume. É achar normal ver o fruto do próprio esforço desaparecer nos cofres públicos. É achar natural que metade do teu ano de trabalho exista apenas para sustentar o privilégio de uma classe política. E se você é empreendedor, entenda, não se trata mais de economia, de taxar ricos em favor dos desfavorecidos, mas de moralidade. O economista e filósofo francês Frédéric Bastiat alertou: o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos. No Brasil, o mal não habita a estrutura, ele é a própria linguagem que a sustenta. E a prova disso não é opinião, é um número. É o próprio Estado admitindo a dimensão dessa merda toda. 3 trilhões de reais. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, ferramenta que mede em tempo real tudo que nós brasileiros pagamos de impostos, taxas e contribuições, atingiu essa marca histórica na terça-feira, 7 de outubro, quase um mês do que o ano passado. O que significa que provavelmente esse ano vamos ultrapassar a marca de 4 trilhões de reais, o que seria um recorde. Em 2023, esse valor de 3 trilhões só apareceu no painel em dezembro. Em 2024, em novembro. E agora, em 2025, ainda é primavera e o Estado já arrecadou a bagatela de 3 trilhões. E o que isso quer dizer, meu cara? Que a arrecadação disparou quase 10% de aumento ano contra ano. Como o sistema tributário brasileiro é lastreado no consumo, a inflação deixa de ser um problema e passa a ser estratégia. A engrenagem fiscal do país opera como uma serpente. Quanto mais a economia se move, mais ela se aperta. Não há eficiência, só perversão. Cada sinal de vitalidade, um crescimento, uma retomada, um respiro é convertido em banquete para o Leviatã. E o Estado é um predador silencioso. Ele não precisa caçar, apenas aguardar que o cidadão produza. E como o Estado acelerou tanto essa máquina, a resposta está nos novos instrumentos de confisco. Neste ano, Brasília aperfeiçoou ainda mais a engenharia da cobrança, a tal modernização tributária. Foram criadas novas fontes de arrecadação e todas têm o mesmo destino, o bolso de nós que estamos aqui produzindo. Taxaram fundos exclusivos de offshore, mudaram regras de subvenção estaduais, retomaram impostos sobre combustíveis, passaram a tributar apostas online, criaram taxas sobre importações, reoneraram gradualmente a folha de pagamento, aumentaram o ICMS, elevaram o IOF. O Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, cerca de 34% do PIB, superior à média da OCDE. Um empreendedor aqui paga, somando IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e outros encargos, que tem um monte que eu nem lembro todos, até 46% de imposto sobre o lucro corporativo. E se o governo seguir adiante com a tributação de dividendo em 15% a 20%, a carga total sobre o lucro distribuído pode ultrapassar 60%, tornando o país um dos mais hostis ao capital produtivo no planeta. Na prática, significa que a cada R$10 de lucro, mais de R$6 irão para o bolso do Estado. Nós, empreendedores, que geramos empregos e corremos o risco, ficaremos com menos de 40% do resultado do nosso próprio esforço. Lembrando que eu já pago impostos sobre cascata, que eu pago impostos sobre consumo e que eu pago impostos agora também sobre o dividendo, que é fruto daquela sobra do lucro dos produtos que eu já paguei imposto para poder comprar e transformar. A taxação de dividendos sem contrapartida de redução de impostos sobre o lucro é um tiro no pé. Ela desestimula o investimento, reduz competitividade e empurra o capital para fora, fazendo com que o Brasil seja um país dos rentistas, beneficiando os super ricos e, obviamente, punindo o pobre e o empreendedor. Enquanto o Estado brasileiro continua tratando o lucro como crime, o Brasil continuará sendo o país onde o sucesso é punido e o fracasso é subsidiado. Como lembrava Cícero na filosofia, nenhuma república pode durar quando o prêmio do trabalho é tomado aos justos para sustentar
aqueles que nada produzem. E o Brasil, lamentavelmente, tem vivido dessa corrupção silenciosa. Enquanto o impostômetro registrava essa quantia arrecadada, o Gasto Brasil, ferramenta que mede os gastos públicos, já marcava 3,98 trilhões em despesas. Em outras palavras, o país gastou quase 1 trilhão a mais do que arrecadou. Um déficit que não é só contábil, mas principalmente moral. E esse desequilíbrio vem se agravando. Em abril, a diferença entre arrecadação e gasto era de 400 bilhões. Agora, 6 meses depois, já passou de 1 trilhão de reais. O economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo alertou: o Brasil está operando no vermelho antes mesmo de pagar os juros da dívida. A dívida pública já passa de 8,14 trilhões de reais, na casa de 82% do PIB, segundo analistas da ACSP, e cresce a cada mês, infelizmente. 3 trilhões para o país ainda caminhar descalço sob promessas de asfalto. Ruas que se inundam na primeira chuva, hospitais que sobrevivem por milagre e doações, escolas que ensinam menos do que o governo promete. Não estamos falando de luxo, tudo. Falamos do básico: água tratada, esgoto, segurança, dignidade. Segundo o IBGE, 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem coleta de esgoto e 35 milhões sem água potável. Com o que se arrecadou só neste ano, seria possível resolver isso dezenas de vezes. Mas a verba evapora entre ministérios, poderes, convênios e vitrines morais. Montesquieu dizia que a corrupção começa quando os princípios se curvam, e a nossa, há tempos, ajoelhou diante do poder e das verbas. E o que o Estado faz com tudo isso que toma? Se enquanto o empreendedor luta para manter sua folha de pagamentos, a máquina pública segue financiando seminários sobre virtudes que ela mesma não pratica. São tempos difíceis, meu caro. O mérito saiu de cena e quem entrou foi o espetáculo moral. O que chamamos de progresso, na verdade, não passa de vaidade institucionalizada. Um Estado que prefere parecer bom a ser justo. Como ensinava Aristóteles, a virtude está na justa medida. O Brasil perdeu essa medida quando começou a gastar mais para sustentar causas do que para sustentar seus resultados. Criamos uma oligarquia de servidores, consultores e ideólogos que vivem do sagrado trabalho dos outros. Uma oligarquia de olerite que fala em nome do povo, mas nunca trabalhou como ele. Faz-se lembrar de que a caridade sem ordem é, na verdade, desordem. E é exatamente o que se tornou a administração pública. Uma caridade desordenada que distribui recursos sem critério, sem mérito e sem responsabilidade, e principalmente distribui para si próprio e seus amigos. Um país que tributa o engenheiro e subsidia o influência. Esse é o desvio mais caro da nossa história, da virtude. Gastos públicos federais somam 1,64 trilhões de reais. Os estaduais, 1,8 trilhões. E os municipais, 1,11 trilhão. Somados, 3,84 trilhões de reais. Desse total, 60% se concentram em 3 rúbricas: previdência, pessoal e encargos sociais. Apenas a previdência já consumiu mais de 790 bilhões em 2025. E o sistema, segundo os economistas da própria ACSP, é inviável ao longo prazo. É uma pirâmide. Vai desabar, é questão de tempo. Há mais gente se aposentando do que entrando no mercado de trabalho. Um modelo que se sustenta com o trabalho dos vivos, mas cobra a conta dos que ainda nem nasceram. Enquanto isso, estudos de emprego público estimam que entre 11 e 12 milhões de vínculos permanecem na folha, muitos com estabilidade e produtividade decrescente. Uma estrutura que a própria tecnologia já permitiria reformar, mas cortar gastos nunca foi prioridade de quem vive deles. Quando o gasto excede a medida, a virtude cede lugar à ruína. E é exatamente isso que estamos vendo. Com gastos descontrolados, impostos recordes, o Brasil cria o cenário perfeito para o desastre. Inflação alta, juros elevados e fuga de investimento. O próprio Banco Central já sinalizava que a taxa básica pode voltar a subir, ou seja, ficar acima de 15%, para conter a inflação teimosa. Enquanto isso, o empreendedor que gera empregos e carrega o país nas costas é punido com novas obrigações, mais encargos e menos previsibilidade. O resultado, Tom? Um país que desestimula quem produz e protege quem depende. E é por isso que o Manifesto Gaúcho Brasil existe. Não é um texto, é uma declaração de independência dos que produzem. É um grito de civilidade e de dever moral. Um pacto público que afirma: não sustentaremos o mal, nem o desperdício, tampouco a covardia. O Brasil precisa voltar a premiar o mérito, a coragem e a integridade, a valorizar quem gera riqueza com ética, disciplina e resultados reais. E é exatamente isso que ainda mantém esse país de pé. Gente que constrói, apesar do Estado, que ensina sem cátedra, que lidera pelo exemplo. Deus abençoe o Brasil.